Boa tarde a todos, obrigado por aguardar. Então, vamos lá, pessoal. A Ecoterra é uma associação que trabalha com as questões ambientais e existe desde 1995. Então, essa palestra de hoje é Cuidado com a Água que Usamos, que vai ser, que nós temos como palestrante a professora Mel Iraci, que é geógrafa, doutora em ciências florestais e atua na avaliação de impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas. Essa palestra é em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, que é organizado pela Ecoterra, em parceria com algumas escolas públicas aqui de Palmas e abertas para todo o estado. Então, hoje a palestra é Cuidado com a Água que Usamos. E passo a palavra para a professora Mel Iraci e agradeço os alunos da Escola Estadual Liberdade, alunos do Colégio Elisângela, da professora Pedrinha, e demais convidados. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todos, né? Uma boa tarde a todo mundo e dizer que eu estou muito honrada pelo convite, fazer essa palestra em homenagem e sendo o mês todo na Ecoterra voltado para as questões ambientais, através de palestras, através de várias atividades, é muito importante, uma vez que todos nós sabemos que o nosso ambiente hoje, ele sofre degradações de todas as formas, uma vez que os nossos usos, eles são muito inadequados. Então, por isso, eu escolhi o tema água, porque a água que nós bebemos, ela deve ter uma qualidade ideal para satisfazer as nossas necessidades, e o que nós sabemos é que, infelizmente, a gente nem sempre tem essa água de qualidade. Aproveitando a deixa aí, só para falar para vocês que ontem, no Jornal Nacional à noite, foi falado que esse ano vai acontecer o racionamento de água, principalmente na região de São Paulo, como aconteceu em 2001, em decorrência da falta de água pela má distribuição que essas águas têm em relação às diferentes formas de uso que as pessoas têm para com esse recurso esgotável. Próximo slide. Bem, a água é um composto orgânico, né, formado por 3 moléculas, sendo elas 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Elas são demonstradas dessa mesma forma que está na figura. O próximo. No planeta Terra, nós temos 70% de água, sendo que... Oi? Falou alguma coisa? Alguém? Planeta Terra tem 70% de água, por isso essa parte de 70%, que é 1/4 do planeta Terra, que é formado por água, se chama hidrosfera. Essa hidrosfera tem apenas 3% de água doce, sendo que 1% apenas está na forma líquida. As demais estão nas geleiras e nas calotas polares e também no ar, em relação à umidade relativa do ar. Bom dia. Oi? E mesmo sabendo que apenas esses 3% Pode continuar. E 1% de forma líquida, a gente tem ela má distribuída. Ou seja, nós temos áreas áridas e áreas superficiais e subterrâneas. Nas áreas áridas, a gente sabe que existem alguns países, alguns locais do planeta Terra, que não têm água para o consumo mínimo das populações humanas, ainda mais falando dos seres vivos de modo geral. Então, isso é um problema extremamente grave, e que é de uma forma natural e que se agrava pelas nossas formas de uso, que são indevidas. Próximo.
algumas propriedades da água. Eu acho que a gente precisa entender um pouco que tipo de água a gente deve receber na nossa casa. Primeira coisa é saber que ela é incolor. O segundo ponto, que ela não deve apresentar nenhum cheiro e nem o sabor. Além disso, nós devemos saber que, dentre as propriedades da água, ele é o maior solvente universal que a gente tem no planeta Terra. Se a gente colocar uma colher de açúcar ou de sal em um copo d'água, em poucos minutos ela vai dissolver. Ou seja, por isso é chamado de dissolvente universal. Isso acontece também no meio ambiente natural, em que ela recebe, por exemplo, alguns tipos de contaminantes. Ela dissolve esses contaminantes se agregam a essa água, e se não forem de forma corretas para a estação de tratamento, que são chamadas ETAs, essa água vai parar na nossa casa. Por exemplo, eu só não vou assustar vocês, mas eu vou dar um exemplo. A gente toma um antibiótico, né? E o que acontece com o antibiótico? A gente elimina pela urina. Essa água ela vai para a estação de tratamento de esgoto. Depois que ela é tratada na estação de tratamento, ela é devolvida para os corpos hídricos, onde a gente recebe essa água para o nosso consumo humano. Ou seja, a gente está tomando antibiótico que outra pessoa tomou. E o que está acontecendo em relação a esse problema tão grave, tão sério? A gente está criando um certo tipo de mecanismo que os antibióticos não fazem mais efeito sobre o nosso corpo. Então, por isso que é importante que a gente se preocupe com o que a gente está jogando na água por causa dessa propriedade de solvente universal. Próximo. Nosso corpo humano, ele tem 70% de água. É muito importante essa quantidade de água, tomando 2,5 litros de água por dia. Por quê? Toda a nossa regulação de temperatura, reação e metabolismo químico do nosso corpo é realizado pela água. E o que acontece em relação a essa quantidade de 70% de água? À medida que a gente vai envelhecendo, a água vai diminuindo. Então, o nosso consumo de água deve ser maior à medida que nós tenhamos uma idade mais importante, ou seja, à medida que a gente vai envelhecendo, nós precisamos absorver mais água, porque a gente precisa fazer todo o metabolismo, por exemplo, de uma comida que a gente ingere no horário de almoço, é necessário água para que essa comida seja incorporada ao nosso corpo. Tenhamos vitaminas e tenhamos minerais necessários para a nossa vida. Próximo. Em relação aos usos gerais da água, né? Isso aqui é muito importante. A gente até pensa que não, né? 70% da nossa água doce, que é lá aquela quantidade pequenininha de 1%, 70% dessa quantidade de água, ela vai para as agriculturas e as pastagens. Em relação às agriculturas, é importante a gente observar que, por causa das tecnologias inadequadas, o que acontece com os projetos de irrigação? Eu tenho uma cultura, por exemplo, que precisa de uma determinada quantidade de água. Circunvizinha a essa agricultura, eu tenho outra agricultura que precisa de outra quantidade de água. Só que o sistema de irrigação vai jogar a mesma quantidade de água no que precisa de pouca água e no que precisa de muita água. Ou seja, de uma forma ou de outra, nós estamos desperdiçando água, e que é muito grave. E 20%, me desculpe, são utilizados pelas indústrias. As indústrias são grandes consumidores e o pior, que os tratamentos de água não são suficientes para que essa água volte para que ela seja consumida pelas pessoas, porque tratamento químico, tratamento biológico em indústrias é muito caro, é muito difícil e necessita de grandes tecnologias. Em detrimento dessa realidade, então a água ela retorna, né, para o sistema de uma forma que não é adequada ao nosso consumo humano. E 7% desse total de água é para os usos domésticos. E ainda a gente sabe que
3% desse 7%, ela é desperdiçada. A gente vai tomar banho, a gente fica 10 minutos no chuveiro. A gente vai escovar o dente, a gente coloca a pasta na escova, escova os dentes e deixa a torneira aberta. O cidadão que gosta do seu carro limpo, todas as semanas ele vai lá e lava o carro e deixa a torneira aberta. A gente lava os nossos quintais de varrer apenas com a mangueira de água. Ou seja, o desperdício é muito grande em relação à quantidade de água que a gente tem. Alguém quer fazer pergunta? O próximo, então. As consequências dessas diferentes formas de uso, como eu já falei, o desperdício, a distribuição e a escassez. Por exemplo, tem países nos desertos africanos ou mesmo os asiáticos em que não tem água para beber. As pessoas, eu já vi fotografia de crianças colocando um canudo para que possa conseguir uma água no lençol freático para ela beber, para o consumo humano dela. Esse recurso é esgotável e ele faz com que haja as mudanças climáticas, de acordo com o que nós colocamos e falamos anteriormente. O próximo. Bom, em relação às funções e os problemas da água, a gente vai fazer um link bastante interessante, que é a presença da vegetação ripária. O que significa vegetação ripária? É a vegetação que margeia os recursos d'água, sejam nascentes, córregos ou rios. Todos esses ambientes, esses ecossistemas, eles têm uma vegetação que margeiam esses locais. Então, a resolução do CONAMA, número 274, de 2000, classifica a água em relação aos seus parâmetros físicos, químicos e biológicos. No entanto, esses parâmetros, eles precisam ser fiscalizados e monitorados pela gestão pública. Por exemplo, eu vou falar de água potável. Água potável é água mineral que a gente bebe, que tem pouquíssimo na natureza, conforme a gente já falou. A balneabilidade são as águas que podem servir para o turismo, por exemplo, nas praias e outras atividades recreativas. Já a água poluída, a gente pensa que ela não pode ser utilizada, mas dependendo do grau de poluição e de acordo com os planos de gestão públicos, ela pode ser usada, por exemplo, para navegação, ou seja, um navio ou um barco, alguma coisa assim, pode passar sobre essas águas poluídas. No entanto, isso tudo depende da gestão do poder público. Então, os aspectos ecológicos, geomorfológicos e hidrológicos, a regulação e a filtragem do fluxo de água em relação à sedimentação e os nutrientes, eles têm que ser rigorosamente controlados, para que haja a disponibilização dessas diferentes formas de uso, desde a água que a gente bebe na nossa casa, quanto a água que a gente vai tomar banho nos córregos, rios e lagos, como é o caso aqui de Palmas, né? A água ela é muito importante porque ela controla a radiação solar através da umidade relativa do ar, contribuindo, assim, para a estabilidade térmica. E também para a nutrição aquática e alimentar de todos os animais, incluindo nós, seres humanos. Próximo. Como eu falei aqui, tem um animal bebendo a água e tem um peixe que ele consegue dar um pulo até de mais de 1 metro para coletar um fruto que tem numa árvore. Então, imaginemos agora se a gente retira toda essa vegetação. O que vai acontecer com os recursos d'água? Sejam eles de qual forma for, dessas que eu já citei para vocês. Então, eu achei interessante a gente falar um pouco de vegetação, biodiversidade, o homem e o uso dos solos. Para isso, nós vamos utilizar 2 estudos de caso. Um estudo de caso que foi feito pela Unitins, entre 1996 até 1990, em que nós fizemos o primeiro plano de manejo da bacia do Ribeirão Taquarussu Grande, que é o que nos fornece a água aqui na cidade de Palmas, e em 2010 até 2012
foi feito outro plano de manejo da mesma bacia, e a gente vai poder comparar como é que era a situação em 99 e como é que é a situação em 2012 em relação à vegetação. Agora a gente vai trabalhar mais com a vegetação, porque a vegetação é que tem o principal papel na qualidade da água. Por exemplo, se a gente não quer que o rio assoreie, que o rio tenha turbidez e outros vários problemas, é a vegetação que vai segurar isso, através das raízes, através das folhas, através de uma série de outros componentes que faz parte de uma árvore. O próximo. Essa foto, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Toda essa parte verde, do verde bem claro, do branco, porque está aparecendo meio branco aí, porque está classificado de acordo com as diferentes formações. Na bacia do Taquarussu Grande, a gente tem Cerrado Estrito Senso, nós temos Campo Rupestre, Cerradão, Mata de Galeria, Mata de Encosta, que ficam às margens das serras, né? A gente olha para a serra, está cheio de vegetação. Então, isso mostra que, em 1999, toda essa parte do branco ao verde escuro era vegetação. O que a gente tem de rosa eram áreas urbanas. Se vocês observar um ponto bem pequenininho, eu não consigo mostrar para vocês, que não sou eu que estou passando os slides, mas um ponto bem pequenininho que fica abaixo, perto desse ponto onde a bacia ela dá uma entrada bem proeminente, vocês vão ver um pequeno ponto rosa, que é a cidade de Taquarussu Grande. E do lado, próximo à confluência com o Rio Tocantins, a cidade de Palmas. Aí é o plano diretor. Então, vocês vão observar que a vegetação era bem abundante nessa época do ano, de 1999. Lembrando que esse mapa foi feito entre 96 até 99, quando ele foi publicado. Agora, no próximo slide, vocês vão ver a mesma situação. Olha o que tem de verde, o que tem de amarelo claro, é a vegetação. O que tem de roxo é o plano diretor e a cidade de Taquarussu, como eu mostrei para vocês. E o lago. Nesse mapa, a gente vê o Ribeirão Taquarussu Grande, que adentra mais largo por causa do enchimento do reservatório. No entanto, a gente já observa áreas vermelhas. Essas áreas vermelhas são áreas que foram removidas, a vegetação, abandonadas. No entanto, foi tirada a principal capa de solo, que é o solo mais fértil, utilizado para outras finalidades, e essas áreas, então, não conseguem se regenerar de uma forma sozinha. É necessário a interferência do homem, ou seja, é necessário que haja projetos de recuperação de áreas degradadas. Agora, a gente vai ver uma série de slides que foram mapeados aqui na cidade de Palmas, no Ribeirão Taquarussu Grande, e que é a realidade que a gente encontra no dia a dia. Isso não é diferente para as outras cidades brasileiras. A gente tem situações piores do que a situação que eu vou mostrar para vocês, que é aqui de Palmas. É muito interessante a gente observar quais são as ações que a gente faz para que haja a piora na qualidade da água que a gente vai receber em nossa residência. Assoreamento, né? Tirou a vegetação, o que acontece com a margem do córrego? Ela se desintegra, né? Toda a parte sólida, que é a parte de solos, se desintegra e cai dentro do recurso hídrico. No próximo slide, vocês vão ver a quantidade que é imensa de material que vai cair dentro do recurso hídrico. Próximo. Aí a gente já observa do lado esquerdo, para mim está aparecendo do lado esquerdo, acho que para vocês também, todo esse material que foi retirado dessa parte marginal, o curso d'água, já está dentro do corpo hídrico. O próximo. Aqui a gente vê duas situações que eu acho importantes. Primeira situação, uma residência na margem do córrego. E segunda situação grave, que é a inexistência da vegetação que margeia esse corpo d'água.
Ou seja, essa pequena vegetação de baixa estatura, ela não vai segurar os processos de sedimentação de material que vem da parte mais alta, que a gente pode observar do lado esquerdo. Então, esse córrego provavelmente está todo assoreado, como na próxima foto. A gente já observa que a quantidade de água é bem pequena, a quantidade de material particulado, que é areia e terras, de modo geral, ela está bem mais visível do que a própria água, né? Ali vai ter uma descida, esse material todo vai descer e vai fazer com que haja o assoreamento cada vez numa situação mais grave. Isso também é aqui na bacia do Taquarussu, na cidade de Palmas. Próximo. Uma coisa grave que a gente comete, né? A gente faz isso sempre. A gente vai tomar banho nas cachoeiras. O que a gente faz? A gente leva várias coisas para nossa casa. Saquinho com carne, saquinho com copos, com todos os utensílios que nós vamos utilizar. Saquinho de carvão, a cerveja, o refrigerante. E o que a gente faz ao final da nossa festa, lá na beira da cachoeira? A gente deixa tudo jogado lá. Algumas coisas a gente queima, o que é prejudicial ao corpo d'água. Porque o que nós estamos queimando? Esse material que está sendo queimado, ele pode ser jogado dentro da água? A água tem essa capacidade de dissolver esse material, ou esse material vai ser incorporado à água? A gente não sabe, então é melhor que nós evitemos essas situações. O que a gente leva, a gente traz de volta num saco de lixo. É fácil, a gente coloca e o caminhão leva. O próximo. Aqui é uma situação que eu acho muito interessante e que acontece aqui na cidade de Palmas. Eu não vou dizer para vocês aonde, mas é um local que eu conheço muito, em que a maior parte dos resíduos líquidos, ou seja, o esgoto, é jogado dentro do lago. Aí o que acontece? Processos de eutrofização, ou seja, baixa oxigenação. Essa baixa oxigenação vai fazer com que macrófitas e outras plantas aquáticas se proliferem de uma forma desordenada. Essa vegetação, então, ela vai ficar bastante intensa, prejudicando toda a biota aquática. Onde tem muito essa vegetação, que as pessoas acham até bonito, porque tem algumas que têm flores lindas, e que acham que isso é importante, que é bonito para o lago, é o contrário, isso é extremamente prejudicial à qualidade da água. Essa água, nesse local, não está própria para o consumo humano, tá? Isso acontece em todas as praias aqui do estado e da cidade de Palmas. As pessoas jogam o esgoto doméstico dentro da água, e isso faz com que haja processos de eutrofização. Aqui, turbidez, a água está turva. Lembra lá que eu falei para vocês que a água tem que ser incolor? Essa água não está propícia ao consumo humano, porque ela não está incolor, ela está toda cheia de sedimentos, ou seja, cheia de areia. Então, a gente não pode consumir essa água. O próximo. Aqui, então, a situação ficou mais grave ainda, né? A gente utiliza o recurso de água. No entanto, a gente vai jogando tanta coisa dentro dessa água, que acontece isso que a gente está vendo aí, um brejo. Mas isso aí é a calha principal de um córrego, que essa foto foi tirada dentro do centro desse córrego. Ele está desse jeito e precisa da interferência humana para que isso seja consertado. Mas eu não conheço ninguém que esteja disposto a fazer esse tipo de trabalho, infelizmente. Próximo. Também água turva, o próximo. Só um minuto, professor. Pessoal, desliga o microfone, deixa só da professora. Vamos ver um pouco de formas de uso da vegetação, né? Como que a gente usa essa vegetação? Próximo. Aqui é uma trilha, nessa trilha nós encontramos uma grande quantidade de madeira.
Essa madeira foi retirada da vegetação que margeia o curso d'água, que está um pouquinho para cá. Tem uma madeireira lá na frente, essa madeireira já funciona para que a madeira saia pronta para o consumo na cidade, e uma grande quantidade de madeira foi retirada nesse local. Próximo. Aqui são uma grande quantidade de chácaras que nós encontramos. As pessoas compram chácara nas margens dos rios Taquarussu Grande e seus afluentes, fazem locais para o seu turismo, né, para o seu lazer, mas para isso eles precisam fazer barramentos que vai ser visualizado na próxima foto. Esses barramentos, pode passar, esses barramentos, eles são extremamente prejudiciais. De acordo com esse que vocês estão vendo aí, do lado esquerdo, a água está parada. Do lado direito, a água está sendo passada por cima desse barramento que foi feito aí. E eles ainda aproveitaram para colocar uma bomba para levar a água para a residência. Então, isso foi visualizado em vários pontos da bacia. Eu tive a oportunidade de fazer um voo de ultraleve e olhar para esses cursos d'água, a quantidade de barramentos. Eu digo para vocês que em pequenos tributários, pequenos afluentes do Ribeirão Taquarussu Grande, tem, assim, 10, 15 barramentos, ou até mais do que isso. Então, assim, isso é uma coisa extremamente séria. Infelizmente, a legislação ambiental não proíbe esse tipo de uso, esse tipo de manejo para que se haja o acúmulo de água para o lazer dessas pessoas, mas, infelizmente, é a realidade que a gente tem e é tudo legalizado pela legislação. Próximo. Eu gosto muito dessa foto, vocês vão prestar muita atenção. O que vocês estão vendo nessa foto? Tem uma casa dentro do córrego? Por incrível que pareça, tem uma casa dentro do córrego. Infelizmente, isso aconteceu. A gente observou, nós fotografamos, nós filmamos, mas a casa está na calha principal do córrego, que foi barrado do lado esquerdo da casa. Tem um barramento para segurar a água, porque tem uma cachoeira do lado direito, e eles queriam que houvesse um acúmulo de água para que as pessoas tivessem um local de turismo. Vocês pagam entre 8 e 10 reais para tomar banho nessa cachoeira do jeito que está aí. Essa casa foi construída para dar suporte, para dar condições da população fazer o churrasco, fazer a festa, etc. e tal. Na próxima foto, que pode ser passada, a gente vai observar o local de acesso àquela casinha lá. Está tudo assoreado, ou seja, todo esse material do acesso está indo para dentro do curso d'água. Então, assim, retirar a vegetação é fazer um estrago geral no córrego onde está sendo feitas essas atividades. O próximo. Aqui é uma bomba, né, para captação para uso doméstico da água. Nesse caso aqui, não tem controle, de acordo com o CONAMA 272. Não é feito nenhum tipo de gestão. Se essa água tem os parâmetros ideais para o consumo de água, mas essa água vai direto para a residência e é consumida pela população. Próxima foto. Aqui a gente observa o desperdício, né, de água. Foi feito, desperdício não, o barramento e os canos que trazem a água do barramento para o curso seguir em frente até a sua foz. Então, observe o quanto os canos são fininhos, né? Não dá para passar água nenhuma. Ou seja, do lado esquerdo, a quantidade de água necessária para a vida, ela está alterada, ou seja, quase impossibilitada que haja vida nesse sistema aquático. Próxima. Essa foto também mostra uma residência muito próximo do corpo hídrico e a retirada da vegetação. A próxima. Queimadas. É muito comum a gente observar queimadas às margens dos corpos hídricos.
Eu estava nesse dia, eu tirei essa fotografia, e toda a vegetação que margeia o curso d'água, ela foi queimada. Na próxima foto, por favor, vocês vão ver o que acontece com a biodiversidade, né? Tem aí uma cobra que ela não teve como escapar do fogo, aconteceu a sua morte em consequência da alta temperatura e das labaredas do fogo. Então, assim, colocar fogo em mata ripária ou mata que margeia os cursos d'água é um crime extremamente grave, porque além da gente levar material, por exemplo, como as cinzas, para dentro do corpo hídrico, a gente vai também comprometer a biota que fica na margem desses ribeirões, desses córregos ou lagos. Próximo. Eu adoro essa foto. Vocês não sabem o que é isso, mas eu vou dizer. Isso é uma pocilga. Essa pocilga é um chiqueiro de porcos. E esse chiqueiro de porcos, ele está na margem do córrego. E todos os dejetos dos suínos, ou seja, dos porcos, vai para dentro do corpo d'água. Então, dá para vocês imaginarem a contaminação biológica e a contaminação química e física desse ambiente? A gente viaja com essa fotografia. Eu, se tivesse condição e fosse professora de vocês, eu daria essa fotografia e pediria para vocês escreverem 20 linhas dos impactos que decorrem só dessa atividade. Vocês fariam isso em 10 minutos no máximo. Fica desse jeito. Desse jeito aqui foi para dentro do corpo d'água. Próxima. Lixos acumulados, né? Isso está na margem do córrego. A gente encontrou esse ponto, nós achamos absurdo, queríamos fazer coleta desse material, mas infelizmente não foi possível por causa do veículo que estava à nossa disposição. Quando vem a chuva, esse material é carregado para dentro da calha principal do rio. Próximo. Aqui, desperdício, né, na canalização de água. Essa canalização é uma canalização para a estação de tratamento de água. Mas houve um problema no dia que nós estávamos no campo e a gente observou, além do vazamento, o que a gente vai ver nas próximas 3 fotografias que pode passar em sequência. Um pouco devagar para o pessoal ver. Olha a quantidade de espuma que apareceu por causa da contaminação da água. Próxima foto, que também mostra a espuma. O córrego está inteiro tomado pela espuma. Isso foi denunciado. A empresa que trata a água foi no local, resolveu o problema, mas esse problema não é um problema pontual, que aconteceu só uma vez. Ele pode ser recorrente. A quantidade de espuma, mostrando contaminação da água, mais, próximo. Aqui mostra o quanto que o corpo hídrico ele está comprometido em relação ao material que já foi carreado para dentro da calha principal, desfavorecendo, então, a quantidade e qualidade da água que deveria percorrer esse curso de água. Também uma foto mostrando o mesmo ponto. E os projetos de recuperação, que eu já participei, foram muitos. Mas eu vou apresentar apenas um, que foi feito pela Ecoterra e a Universidade Federal do Tocantins, na nascente do Sussuapara. Na próxima foto, vocês vão observar como é que era o processo de erosão, e a Ecoterra, juntamente com os alunos da universidade e de algumas escolas, que eu não lembro o nome agora das escolas, participaram do projeto de recuperação dessa nascente, e na próxima foto a gente vai observar as plantas que foram plantadas e que estão em condições de recuperar esse ponto onde a gente observou um grande dano ambiental causado pela população. Professora, foi em que ano? Eu não lembro. Fernando, lembra o ano? Boa tarde. Quem perguntou foi a MSL, que é aluna da Escola Estadual Liberdade, está participando muito, professora. Ela fez uma pergunta anteriormente, perguntando
Margeu. Mas o ano, o que é margeu? A senhora responde na sequência. Margem. Não, não é margem. Margens do corpo d'água. As margens do corpo d'água fica a vegetação que segura para não acontecer a entrada de sedimentos dentro do corpo de água. São margens. Isso. Ela fez ficou com essa dúvida. E eu vou deixar o Fernando responder sobre o projeto. Ok, porque eu não lembro a data do projeto. Então, a data foi... O projeto foi aprovado em 2013, esse plantio foi em 2015. 2015. Você esteve lá recentemente, Fernando, ou não? Estive lá, acho que uns 9 meses atrás, por aí. A vegetação está ok, sobreviveu todas. Houve uma perda por causa do capim. O capim angropongo, ele retorna muito, ele é um grande inimigo da recuperação de área degradada. Esse capim que o pessoal usa muito para pasto, né? Ele é um capim de outro país, e aí ele é muito resistente, aí ele pega fogo e queima as plantas. Tanto as que foram plantadas como as nativas. Mas sobreviveram muito. Essa planta que está aí é o Calophyllum brasiliensis, que é o chamado landi guanandi. Essa planta ela é muito interessante para a recuperação de áreas degradadas, porque ela tem um crescimento rápido, uma copa bem importante, e que, a partir do momento que há o sombreamento, esses capins exóticos que o Fernando acabou de falar, eles não resistem ao sombreamento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o controle desse capim até que essa árvore cresça, porque a partir do momento que essa árvore atingiu um porte que dê sombras, onde tiver sombra, o capim não sobrevive. Então, é uma espécie que eu recomendo para qualquer processo de recuperação de áreas degradadas, principalmente nascentes. E uma coisa importante para falar sobre essa espécie, 100% das sementes, elas nascem, se forem adequadamente plantadas. Então, a gente já teve sucessos na universidade, com a grande produtividade de mudas para a recuperação de áreas degradadas na cidade de Palmas. Mas, como vocês sabem, instituição pública é muito complicado, né? Então, a gente não teve a oportunidade de aproveitar todas elas nos processos de degradação ambiental na cidade de Palmas. Não sei se vocês sabem, mas aqui na cidade de Palmas tem um problema gravíssimo, que é em relação ao Parque Cezamar, que todo ano praticamente sofre assoreamento, vindo das calhas pluviais, que são os canais de águas das chuvas, que trazem grande quantidade de sedimentos, entram dentro do lago do Parque Cezamar e acontece o assoreamento. Então, de tempos em tempos, a prefeitura tem que pagar para que haja a retirada desse material. E são processos caríssimos. Ao invés de fazer isso, se fosse feito o processo de recuperação de áreas degradadas, onde essa água entra, seria muito mais barato, porque pagaria apenas uma vez e não teria que pagar novamente. Próximo. Gente, falei demais, né? Obrigada. Adorei a participação, muita gente participando. Eu quero agradecer a todos de uma forma muito carinhosa. Eu preparei essa apresentação muito rapidamente, mas eu fiquei muito preocupada com o nível de linguagem técnica que eu falaria para vocês. Se tiver alguma dúvida, se vocês querem fazer perguntas sobre alguma palavra que, por exemplo, não tenha sido bem explicada, estou à disposição. Todo mundo entendeu tudo? Gente, eu não estou acreditando que não tem dúvidas. Eu tenho. Sim. Existe um projeto nacional para a recuperação dos rios, nascentes, córregos, lagoas e etc. Não existe. Não existe. E o pior é que as leis de licenciamento ambiental agora, elas estão mais maleáveis.
Ou seja, muitas atividades que antes necessitava de um licenciamento ambiental e, em sequência, um programa de recuperação de áreas degradadas, porque dentro do projeto de licenciamento ambiental, a legislação prevê um programa de recuperação se houver degradação, o que as pessoas nunca cumprem, mas eles fazem no papel, pelo menos no papel, são lindos os programas de recuperação de área degradada. Inclusive, o pessoal fala de PRAD, eu não gosto dessa palavra PRAD. Para mim, é Programas de Recuperação de Áreas Degradadas, porque não existe modelo de PRAD, existe um programa para cada situação. E agora, com a dispensa do licenciamento ambiental para várias atividades, inclusive rurais, a situação vai piorar bastante. Ok. Mais alguma pergunta? Vai aí, Anderson, seus alunos. A Larissa está me olhando, a Larissa está querendo perguntar. Ah, Larissa, pode perguntar. Eu levantei a mão. Sim, quem? É o Bill. Eu gostaria de ver se você tem algum conhecimento sobre a respeito do desvio de água para a cultura, né? Cultura de melancia lá em Lagoa de... acho que é Formoso do Araguaia, que deixa o rio Araguaia ali no lado de Cabreira do Guananal se torna seca ali nessa região. O que você sabe disso, dessa relação? Sei muita coisa, porque eu fiz todas as minhas pesquisas, meu mestrado, meu doutorado, na Lagoa da Confusão. 30 anos de estudo. E, em um determinado dia, eu resolvi fazer um voo de ultraleve daqui até o Cantão. Eu tirei 1.900 fotografias de todos os córregos e rios até chegar no Cantão. Não se tem mais matas margeando os rios daqui até lá. Não tem. E todos os projetos que são aprovados junto aos órgãos que exigem licenciamento ambiental, tem que ser apresentado um programa para a preservação das APPs, que são áreas de preservação permanente que margeiam os cursos d'água, e a recuperação daqueles que forem danificados. Isso no papel, está bonitinho. Todo licenciamento tem o programa de recuperação de área degradada. Mas, se você quiser, vai no Naturatins, pede para você ver um programa, um licenciamento ambiental de uma propriedade do Rio Formoso, você vai ver o programa de recuperação de áreas degradadas. Daí você vai lá no campo e verifica se eles estão fazendo o programa. Ou se ele está só no papel e é aprovado pelo órgão regulamentador. Eu te digo que não. Não tem programas de recuperação de áreas degradadas para o Rio Formoso, nem para o Rio Urubu, nem para rio nenhum. Eu conheço todos eles como a palma da minha mão, porque foi onde eu fiz mestrado, doutorado e minhas pesquisas por 30 anos. Te respondi? Bill? Respondi você? Sim. Então, pessoal, estamos abertos para as perguntas. Temos uma pergunta, professora Mel Iraci, da Yara. Vou fazer para você. Sim. Yara, você pergunta ou eu leio aqui? A Yara estava querendo perguntar, eu estava vendo no rostinho dela. Vou aguardar um pouquinho se a Yara quer falar. Ela está sem áudio. Primeiramente, ela disse que foi maravilhosamente a sua palestra. Depois ela fez a segunda pergunta. A Yara perguntou, o que nós, cada um do seu lar, pode fazer para proteger essas áreas? Pelo que eu entendi, a grid e todo mundo está ciente, mas nada a eles acontece. Vamos fazer de pouquinho, né? Porque nós estamos na nossa casa.
Vamos escovar o dente fechando a torneira. Não vamos mais limpar a nossa varanda e as nossas garagens com a torneira, aliás, com a mangueira. O pessoal não varre, não passa a vassoura, tira toda a sujeira com a mangueira, fazendo uma pressão na ponta da mangueira para que a sujeira saia. Isso gasta muita água. Vamos diminuir o nosso tempo de banho e vamos deixar as torneiras sempre fechadas, sem que elas tenham gotejamento, sem pingo de água. Então, a gente tem que ter esses cuidados. É o mínimo que nós podemos fazer para que a gente possa ter água. Porque se nós continuarmos a usar a água da forma que a gente está usando, o nosso recurso ele vai sendo diminuído a cada dia, a cada década, e por aí vai. Como o planeta está sofrendo todas as consequências dos nossos mau usos, a água também vai sofrer as consequências, e a gente não vai saber, e não vai saber consertar mesmo. Não dá para consertar só da nossa casa, a gente vai precisar ir para o campo. Ir para o campo, você, Larissa, pode organizar um grupo para fazer coleta de material particulado num córrego que você escolher. Eu esqueci de mostrar para vocês uma foto, mas vocês já devem ter visto falar no córrego Machado. O córrego Machado, ele passa no hora N1, 2, 3 e 4. Ele já não tem mais água na calha. Eu fui na casa de uma senhora, ela precisava de água para beber, porque a casa dela está quase dentro do córrego. Sabe o que ela teve que fazer para ter água para beber? Dentro da calha principal do córrego Machado, ela precisou fazer um poço de 10 metros para conseguir água para beber. Ou seja, o lençol freático do córrego já está com uma profundidade de 10 metros. E isso pode acontecer com muitos outros córregos aqui na cidade, porque nós não estamos usando eles de forma adequada. Vamos, Larissa, fazer um grupo? Eu te ajudo, me convida. Vamos fazer coleta de resíduo sólido. O Francisco quer saber, ele disse que demora 45 segundos para tomar banho. E ele perguntou se a água boa tem possibilidade de acabar e se a água boa acabar, nós vamos ficar com a água poluída? Como é que é essa história? Essa história dele é bem legal, porque 45 minutos... Segundos. 45 segundos, ele está contribuindo muito para a água. Mas e os outros? Que gastam 10 minutos, que gastam 15, que gastam 20, e que ligam as torneiras, e que ligam a mangueira, e lavam o carro toda semana. É um problema sério, mas ele está fazendo a parte dele. Parabéns. Você está fazendo sua parte. Obrigada, vovó. De nada. Outra pergunta aqui, professora Iraci. Quem me falou de vovó? Minha neta? Meu neto? Eu. O Francisco, meu neto, gente. Ó, de outra escola. Ele estuda na outra escola. Que lindo. Faz pergunta para a vovó, meu amor. Estou muito emocionada. Anderson, fiquei emocionada. Porque eu convidei meus netos e eu achei que eles não fossem participar. Então, cheguei agora porque eu estava fazendo tarefa na escola. Você quer fazer pergunta, Fafã? Fazer pergunta para a Bob? Não, era só essas perguntas mesmo. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Aqui a professora de geografia disse que a água do mundo não acaba, mas o que acaba é que a água, todas as águas vão ficar poluídas com a ação do humano e a água potável vai acabar. Certinho o que a professora falou. Se a gente não cuidar, a gente não vai ter água, não. Para beber, não. Vai acabar mesmo. Sua professora falou corretamente. Se a gente não mudar as nossas estratégias, e olha que o Brasil, ele tem água para caramba, viu? Os aquíferos que a gente tem aqui são enormes. Nossa, o aquífero do Guarani, por exemplo, é um dos maiores do mundo e está sendo todo comprometido em detrimento das nossas ações, do que a gente passa pelo rio. Hein, professora, tem um aluno que fez uma afirmação que já está ajudando, o nome dele é Lucas, diz que só está banhando no sábado, tá? Ah, que bom! Nossa, que maravilha!
Muito legal isso, mas você tem que usar um desodorante, porque senão, aí é um problema. O desodorante tem o aerosol, a gente vai contaminar a atmosfera. Então, usa aquele de bastão, que aí não vai ter problema. Vai ficar cheiroso e não tem problema. Nós temos uma pergunta do Eide, que ele pergunta, professor Iraci, sobre o projeto do governo em pagar para manter as áreas verdes, áreas APP e reserva legal, o que a senhora acha sobre esse projeto? Eu acho esse projeto maravilhoso. No entanto, não são todos os governos que fazem isso, né? A gente já sabe que poucos governadores aderiram a esse grande projeto, que é um projeto nacional, que é um projeto importante, que iria resolver o problema das APPs e das reservas legais. Mas a questão da reserva legal é um problema bastante sério. Eu não queria entrar nesse mérito, porque vale uma palestra. Mas só eu acho que foi a Eide que perguntou, não foi? Eide? Eu acho que foi a Eide. É engenheira ambiental. Foi a Eide. Engenheira ambiental, que foi minha aluna. Eu não sei se você sabe, Eide, mas as reservas legais, dentro daquele dispositivo que permite que o cidadão que não tem mais reserva legal, ele pode comprar uma terra similar em outra localidade e averbar como reserva legal, isso causa um problema, porque o que eles fazem? Eles compram isso em unidades de conservação. Unidade de conservação, o cidadão que está morando lá não é dono da propriedade. Então, ele está comprando uma coisa que não é do proprietário, é uma coisa que é do governo, e ele não está pagando para o governo. Então, assim, acaba que isso é uma situação extremamente complicada e complexa. São pouquíssimos os projetos que eu conheço que o governo faz esse pagamento, né, que é o pagamento pela água. E esses pagamentos pela água que eu conheço são projetos que deram certo. Então, por que não investir nessa ideia, nesse projeto nacional? Eu acho legal a sua pergunta, eu acho que vale você, como engenheiro ambiental, tomar peito e tomar essa situação como uma situação sua, já que você é uma funcionária pública. Vamos levar em frente. Então, a Ana Laura Soares dos Passos falou assim, porque nós da escola não faz um grupo para ajudar a limpar as áreas verdes, os espaços, né? Essa colocação da Ana Laura não é uma pergunta, é uma sugestão, né? Fica legal. Aí a dica. Acabei de falar, Anderson. São seus alunos, eu acho, não sei, a escola. Vamos fazer um grupo e um final de semana, nós vamos fazer essa coleta. Esperar passar a pandemia, a vacinação, porque agora a gente não pode fazer isso. Mas logo que isso acontecer, a gente vai fazer isso sim. Eu estou à disposição de colaborar com vocês. Eu visto a camisa, a gente faz camiseta, a gente vai para o campo, a gente coleta esse material e manda para a estação de tratamento de lixos. Professora Iraci, Ana Laura Soares é lá de Lajeado, cidade vizinha, cidade das águas, ó, tem uma da cidade vizinha. Ela deve ser aluna do professor Josevaldo, que é o professor de geografia dela. E o convite mutirão é lá de Lajeado, olha. Olha, então o professor vai contribuir, se ele me convidar, eu vou participar com ele, mesmo em Lajeado. Vamos para as considerações finais e as perguntas, fazer a última aqui. Se eu esqueci de alguma aí, o pessoal me lembra. Aí o Lucas está perguntando, aluno, e sobre os equipamentos de tratamento da água, né? Ele fez essa pergunta. Pois é, eu não quis entrar na questão do tratamento das águas, porque seria uma outra palestra, né? Mas a gente sabe que a estação de tratamento de águas, ela recebe a água poluída, ela recebe a água da forma que a gente devolve para a natureza, e ela faz com que essa água retorne para a nossa casa potável, de acordo com os parâmetros definidos no plano de gestão municipal. Então, a gente não vai entrar muito nesse mérito, porque seria bem longo esse processo. É todo um processo de tratamento dessa água. Mas eu digo para você que a microbiota, os micro-organismos nocivos, a parte química,
ela volta para a nossa casa em condições de potabilidade. Você pode beber água sem preocupação, mas usa um filtro, tá? Porque o filtro ainda vai ajudar mais ainda você a reter alguns micro-organismos que, porventura, possam passar pela estação de tratamento. Então, professora Iraci, tem mais uma pergunta aqui de um futuro ativista, o nome dele é Fanfan Francisco. Ele quer saber sobre os dejetos que vão para o rio e depois vão para o mar sem tratar. Pois é, a contaminação, né? Vai ficar tudo contaminado, o mar. Vocês devem ter visto na internet, porque hoje todo mundo mas tem por que internet. não tratam esses dejetos antes de ir pro Não, rio, não pro mar? tratam. Esses dejetos que vão para o mar, algumas cidades tratam. Algumas cidades. Mas eu conheço cidades que não têm tratamento. A gente passa pela praia e a gente observa as calhas que vêm dos esgotos sanitários. A cidade de Santos é um exemplo disso. A gente anda pelaquela praia lá, está cheio de esgoto. É terrível tomar banho naqueles locais, porque a gente sabe que a água está contaminada. E isso vai fazer com que haja alteração na biota aquática, que são os organismos aquáticos. Tem várias fotos aí que você pode observar, que você vai ver a grande quantidade de animais que se alimentam do lixo que a gente joga no meio da rua e que vai parar nos oceanos, porque tudo que a gente joga vai para o rio, do rio vai para o oceano. E no oceano, esses materiais vão ficar poluindo os mares e oceanos, não tem jeito. Esse é um problema sério que a gente vai precisar fazer uma multidão grande de todo mundo da humanidade. Temos mais uma pergunta aqui, professora Mel. O Bruno Miranda está perguntando se a senhora já foi no Rio Araguaia durante o período da estiagem no Tocantins e por que o Rio Araguaia sempre seca nesse período? Já fui, e foi muito legal, foi bem interessante, porque a gente andava 2 metros de barco e 4 metros com a canoa nas costas, por causa do assoreamento. Ou seja, foi um passeio cansativo para caramba. Ele seca porque os barramentos e os usos inadequados dos rios Formoso, que é afluente do Araguaia, faz com que a água seja diminuída. Isso é um processo natural, vai acontecer mesmo. Nós temos um planeta que está com a umidade relativa do ar toda comprometida em função dos maus usos. Então, o que vai acontecer? A água vai evaporar mais, a falta da vegetação vai assorear. O Rio Araguaia, ele é inteiro assoreado. Eu tirei 1.900 fotos do Rio Araguaia, todo assoreado, de um lado e do outro. E a gente observa que o local que não tem vegetação tem mais areia. O local que tem vegetação tem menos areia. Isso é real e eu posso mostrar para vocês numa palestra só sobre o Rio Araguaia, se vocês quiserem. Deixo aberto aí para peço que os alunos coloquem aí nas mensagens a escola e a turma e o nome. E se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Aí eu peço para a professora Mel Iraci fazer... Eu tenho. Depois fazer as considerações finais. Pode perguntar, Francisco, ao vivo aí. Tipo, as pessoas, tipo, limpassem todos os lixos da praia. Uma vez eu já fiz isso lá no escoteiro, mas se limpar, ajuda a contribuir a água. Olha, o lixo que a gente leva para a praia, ele vai poluir os córregos, né? Você está falando das praias dos rios aqui do Tocantins. Nesse período que começa o período de praia agora, e que julho são altas temporadas, a quantidade de dejetos que são jogados dentro dos rios são muito grandes, tanto no Araguaia quanto no Rio Tocantins. Né? As pessoas levam seu churrasco, faz o churrasco, queima o carvão e joga tudo dentro da água.
Além disso, lava as panelas com gordura, joga o resto que sobrou de comida para os peixes se alimentarem, aumentando, assim, a quantidade de piranhas, que depois vão atacar os seres humanos. Ou seja, é um processo muito complicado esse da gente ir na praia. Ir na praia, levar e trazer tudo que a gente leva é importante. Vamos trazer de volta. Leva sacolas para recolher o lixo. Recolha do vizinho, porque o vizinho não tem consciência. Então, se ele não tem, a gente recolhe, a gente traz e coloca no caminhão para ir para o destino final adequado. Sim, o dia acharam até um rato lá. Pois é complicado isso, muito complicado. Vamos fazer isso. Vamos levar saco de lixo e vamos recolher o nosso e o dos vizinhos, porque os vizinhos não têm essa consciência que você demonstrou fazendo essa pergunta. Uhum. Professora Mel Iraci, pode fazer as considerações finais. Só quero agradecer a presença de todos os alunos. Estou anotando aqui o nome de cada um para dar uma nota boa. E agradeço meus alunos da Escola Estadual Liberdade, teve alunos da cidade de Lajeado, aqui pertinho, da Escola Elisângela, aqui perto da Van. E agradeço também a aluna Messiele, que sempre participa muito. Ela é filha de um parceiro da Ecoterra chamado Messias, do MST, né? A Messiele é filha do professor Messias, que é ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela é nossa aluna lá da Escola Liberdade, sempre muito envolvida. E deixo com você fazer a fala final aí, professor Iraci. Tá bom? Sim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos. Eu não imaginava que ia ter tantas pessoas. Nossa, eu estava bem tensa, porque a gente fica preocupado, né? Será que vai ter público? Será que não vai ter público? Mas eu estou muito feliz pela presença de vocês. Eu achei as perguntas de alto nível, vocês entenderam a palestra, porque as perguntas não foram perguntas simples de sexta série, e eu me baseei muito para fazer essa palestra na sexta série, porque eu imaginei que os alunos teriam mais facilidade de compreender as palavras, né? Como uma delas, a aluna teve dificuldade de entender. Então, eu quero agradecer muito, agradecer à Ecoterra pelo convite. Eu faço parte da Ecoterra, da associação, não sei se já está oficial, mas eu estou aqui à disposição, quero colaborar, quero ajudar e desenvolver grandes projetos e conto com a participação de vocês, alunos, porque sozinhos a gente não consegue fazer nada, mas quando a gente tem um público, a gente consegue fazer alguma coisa pelo nosso planeta. Vamos cuidar do nosso planeta, cuidar da nossa água, para que nós tenhamos saúde. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Professor... Tem um amigo especial que está ouvindo lá de Belo Horizonte que eu quero agradecer, o Theo. O professora? Oi. Me diz o seu nome para eu falar para o professor Josevaldo. Mel Iraci Coelho de Menezes Martins. Você é parente dele? Não sei, como é que é o nome dele? Josevaldo Coelho. Pode ser, eu tenho familiares por todo o Brasil. Ah, tá. Tá? Fala de novo que eu esqueci. Ó, para você ter uma ideia, eu sou professora da Universidade Federal do Tocantins, ajudei a criar o primeiro curso de engenharia ambiental no país e fui professora da primeira turma. Hoje já tem 3 ex-alunos que são professores, colegas no curso de engenharia. Tá, obrigada. De nada. Ei, professora. Oi. Fazer uma última pergunta aqui. E sobre as empresas de hidroelétrica? Aquelas empresas, elas danificam o ambiente? Claro que sim, né? Nossa, muito. Qual o seu nome e a escola e a turma da pergunta?
O meu é Lucas Alves, da Escola Liberdade, 1303. Ô, 1303. Lucas, os projetos de hidrelétrica, eles são extremamente prejudiciais. Primeira coisa, o barramento, né, que vai modificar todo o fluxo do rio, né, ele vai deixar de ter aquele fluxo normal. Uma das coisas que eu costumo falar muito, que eu gosto de falar, é sobre a questão dos peixes, né, principalmente isso, porque os peixes fazem piracema. Se tem um barramento tão grande, tão importante, eles vão ter problema em relação a isso. Mas o problema mais importante e principal que as hidrelétricas têm são as comunidades ribeirinhas, que, em geral, o governo federal ele não se preocupa da forma que deve ser, né, deve ser preocupada em retirar essa população, colocá-la num ambiente que ele tenha condição de sobrevida, porque o que aconteceu aqui em Palmas? Na época da desapropriação, eu acompanhei. Teve cidadão que eles retiraram lá da Vila Canela, porque a Vila Canela existia uma comunidade. Eles colocaram na periferia de Goiânia. O que o cidadão da Vila Canela, que costuma comer peixe com farinha de puba no almoço, vai comer lá na periferia de Goiânia? Em menos de um ano, parte dessa população veio a óbito, ou seja, faleceram. Por quê? Mudou completamente a estrutura dessas populações em relação à sua qualidade e à sua forma de vida. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que é muito importante, que tem que tirar e colocar na margem de outro córrego, de outro rio, e não jogar eles nas periferias das cidades. Pronto, Anderson. É que tá surgindo perguntas e o bacana é a interação, né? Legal, muito legal isso. Se tiver mais uma pergunta, estou anotando o nome aqui, já dando a nota no diário. Participação importante. Aliás, o primeiro bimestre acaba esse mês. Primeiro, não é segundo, não? Não, primeiro. Professora. Oi. É semestre, né? Tem uma pergunta. Pode perguntar, Bruno. Gostaria de saber como é que a gente faz para a gente, tipo assim, para não ter o assoreamento no rio, entendeu? Primeira coisa é não retirar a vegetação que está na margem do rio, porque a vegetação segura o assoreamento. As raízes das plantas, elas são profundas, elas não deixam com que a margem do rio desbarranque, como eu mostrei naquelas fotos lá do córrego todo desbarrancado. Por quê? Porque foi retirada a vegetação. Primeira coisa é manter a vegetação nas margens dos rios. Então, quando você for num rio que tiver com muito mato na beira do rio, fique feliz, porque isso é importante. Obrigado. De nada. E professora, eu tenho uma última pergunta aqui para você. Sim, Leide. Quais os reflexos que na vida aquática sobre a construção da nova ponte do Porto Nacional? O que pode acontecer com a vida aquática, com aquela construção? Olha, esse aluno Lucas tá bom, hein, professora? Estão danados, né? Então, olha, na época, no período de construção de pontes, a fauna aquática ela sofre muito por causa da interferência humana, né? Ali naqueles locais vão fazer as pilastras, o homem vai entrar dentro da água, vai levar material que não é do local, vai colocar cimento, vai colocar ferros e uma série de outros materiais que são importantes para a construção. No período de construção, eu acho que é o período mais sério e mais grave. Mas, como eu já falei anteriormente, quando tem o licenciamento ambiental, que é a licença de instalação, tem que acompanhar, junto com essa licença, um programa de monitoramento para que não haja
perda da qualidade de vida para a biota aquática, ou seja, para os animais aquáticos. Então, dentro desse licenciamento ambiental, já tem um programa em que medidas ambientais sejam adotadas para que não aconteça nenhum problema para os animais dessa região ou desse local. Entendi. E se essa construção tiver no período de reprodução dos peixes, pode acontecer que eles não se reproduzam normalmente? Sim, pode acontecer e piora a situação, né? Mas dentro do programa, do plano de manejo que eles forem fazer, o programa de recuperação, tem que descrever quais são os peixes que tem no córrego, no rio, e dizer qual é o período de piracema, para que as atividades sejam diminuídas em relação à piracema. Ou seja, tem que ser tudo certinho, de acordo com a legislação ambiental. Tem uma coisa importante para dizer para vocês, legislação ambiental no Brasil, a gente tem boas leis. O problema é que não se há cumprimento dessas leis, não há cobrança por parte dos órgãos regulamentadores. E, por consequência, também não há o cumprimento das leis. Se houvesse, não haveria esses problemas que você está perguntando e está me deixando com dificuldade, às vezes, para responder aí, mas acho que eu respondi a contento. Sim. Tem que estar no programa, tá? Sim. Sim, eu falei que aquela era a última pergunta, só que foi a penúltima. Eu tenho uma última aqui. É que em Luzimangues, do outro lado do rio, da Praia da Graciosa, do lago, eles estão loteando bem na beirada do rio. A construção civil, ela pode refletir na vida aquática? Completamente. É proibido que isso aconteça. Agora, por que está acontecendo, eu não sei dizer para você. Eu não posso responder porque, na verdade, isso é proibido, rigorosamente proibido. Mas eu não acredito que tenha um governo com capacidade para desmanchar o que está construído e proibir o que está sendo construído. Então, vai acontecer que as construções vão ser realizadas e nós vamos ter os prejuízos ditos no decorrer da palestra, todos eles. Muito obrigado aí. De nada. Parabéns pela participação. A última pergunta, professora Iraci. A MSL quer saber se a agricultura é o setor que usa mais água do mundo. Aí você pode fechar a palestra. É o setor que usa mais água. 70% da água potável, da água limpa, que a gente tem, só 2% do total completo, 70% vai para a agricultura. E como eu falei lá na palestra anteriormente, esses usos, eles são inadequados. Uma agricultura que não precisa de irrigação, recebe irrigação igual àquela que precisa de muita irrigação. Então, não existe um balanço de essa vegetação aqui precisa de 20 litros, essa aqui de 30. Então, eles colocam 30 em todas. É melhor colocar mais do que faltar. As plantas, inclusive, se afogam dentro da água aí, prejudicando a produtividade. Esse é o problema que acontece na agricultura. Então, pessoal, vamos ligar a câmera aí para a gente tirar um selfie, fazer o registro. Vamos mostrar o rosto aí. Francisco, estou te esperando, quero te ver. Lucas, que fez muitas perguntas. Muito obrigada mais uma vez a todos. Vou tirar o selfie aí, pessoal, tá? Sorriso. Deixa eu tirar. Tirar mais uma vez aí. Então, professora Iraci, pode concluir e vamos finalizar. Muito obrigada a todos pela atenção, carinhosamente fiquem bem, cuidem do ambiente, cuidem da água, cuidem dos córregos, dos rios, das nascentes principalmente. Vamos cuidar das nossas nascentes, né? E vamos fazer projetos em parceria com a Ecoterra aí, tá? Vamos movimentar.
Ficar só em casa não dá, não. Tem que fazer alguma coisa. Obrigada a todos. Então, Anderson, antes de fechar, eu gostaria de fazer uma fala aqui rapidinho. Professora, gostei muito da palestra, você conseguiu, né? Foi um desafio, né? Que o sucesso garantido, conseguiu alcançar o objetivo, né? A gente teve uma participação muito boa dos alunos, teve bastante, surpreendeu a expectativa, alunos de diferentes escolas, né? Então, assim, foi muito bem-vindo na programação do mês do meio ambiente, a sua fala. E vão ter outras atividades, essa é apenas uma das atividades dentro de um conjunto de outras, vão ter oficinas também na semana que vem, de óleo de sabão feito com, sabão feito com óleo de cozinha, né? Houve palestra sobre mata ciliar, houve palestra sobre cerrado com o professor Mendes, então, né, houve palestra sobre quilombolas e meio ambiente, e essa palestra muito bem dada pela professora Mel, que foi minha professora no curso de Engenharia Ambiental, na disciplina de avaliação de impacto ambiental, avaliação 2, e acho que ecologia da paisagem, não tenho certeza. Mas agradeço a presença da professora, parabéns pela fala, né? Valeu, Anderson, foi muito boa a moderação aí, parabéns aos alunos que participaram, está todo mundo de parabéns, e continue participando com a gente na Ecoterra Sol aqui no Instagram, né? A gente vai estar com outras atividades. Parabéns, professora. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, gente.